Bem-vindo ao Livecast, o seu canal de podcast aqui no Instagram. O meu nome é Alex Carvalho, eu sou treinador comportamental, mentor e coach. E agora estou aqui à frente desse trabalho que tem sido incrível, pessoas maravilhosas passando por aqui, deixando muitas mensagens positivas, muitas histórias de superação. E hoje eu vou conversar com a Thaís Mendonça. Thaís Mendonça que traz o tema pra gente, Deus tem seus propósitos. E eu não vou falar muito não, porque eu vou deixar para que a Thaís traga o porquê que ela escolheu esse tema e compartilhe um pouco da história de vida dela. Mesmo passando por muitas adversidades, a Thaís ainda direciona a sua vida hoje a ajudar as pessoas a ter mais qualidade, a conquistar os seus objetivos. É uma simpatia de pessoa e eu tenho certeza que essa live vai agregar muito para você, como história de vida, história de superação e doação. Vou chamar a Thaís, que ela já está aqui presente. Sejam todos muito bem-vindos. Trazer sim, informações muito boas, como tivemos antes do André, que inclusive está por aqui. Seja bem-vindo, André, que trouxe uma live incrível ontem para a gente, falando sobre anestésicos. Thaís, incrível a live com o André ontem, porque eu estou pensando nessa live até agora, porque Eu ele falou para a vi. gente muito, sabe, sobre essa questão das coisas que a gente usa como anestésicos não químicos, né? Às vezes a gente acha que a dependência é só química, mas não, às vezes comportamentos, sentimentos, coisas que a gente vai se prendendo. Então foi extraordinário. Sim. E eu tenho certeza que hoje você vai complementar, porque você deve ter se livrado de muitas coisas para estar aqui hoje, para estar ajudando as pessoas. Mas para a gente começar com chave de ouro, Deus tem seus propósitos. Por que você trouxe essa frase? Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada. Obrigada pelo convite. Assim, como eu disse no vídeo e como eu digo, eu comecei a entender o porquê que Deus permitiu que eu tivesse aquilo. Com tantas adversidades, tá me ouvindo direitinho? Pode ficar, tá ótimo. Pronto. Com tantas adversidades na vida da gente, Deus me deu essa. Entendi. Aí eu comecei a entender que o meu propósito não era só viver e pronto. Eu tinha que passar aquilo ali adiante. Que é o quê? Eu sempre digo, deixem lembranças boas na vida das pessoas. Então, a partir do momento que você aceita, que você conversa com Deus, conversei muito com Deus, e eu perguntava, eu lembro que assim que eu descobri, eu perguntava todos os dias o porquê que eu tinha. Por quê? Por que eu? E quando eu comecei a amadurecer, a olhar para as pessoas de outra maneira, porque é uma evolução muito grande. E eu comecei a enxergar a dor das outras pessoas com outro olhar. Aí eu disse, então foi por isso que Deus me ensinou que eu tinha que aprender a amar o outro de uma maneira diferente. Então, Interessante. eu comecei a entender justamente isso, que Deus tinha um propósito, e esse propósito dele era justamente me mostrar que eu podia ser alguém melhor através realmente do que eu faço, do que eu penso. Sim. E você acredita que você conseguiu com esse pensamento transformar aquilo que poderia ser uma fraqueza numa força? Sim, com certeza. Às vezes eu converso com algumas amigas minhas e elas dizem, cara, se eu tivesse o que tu tem, eu não andava, eu não. Aí eu só me divirto, brinco, malho todos os dias, converso com todo mundo, enfim, vida normal. Ô, Thaís, conta um pouquinho da sua história pra gente. Você tá com 26 anos hoje, é isso? 26, velha já. Velho, tá? Eu tô com 39, quer trocar? É, eu vim de pais separados, né? Assim como, infelizmente, grande parte da população. Minha mãe era muito jovem. Para contar da minha história, eu tenho que contar um pouco da história da minha mãe, né? Casou jovem, teve dois filhos. Eu e meu irmão mais velho,
que tem o mais velho e tem um mais novo. Sim. E ela casou, passou 8 anos casada. Quando eu nasci, ela separou. Eu digo para ela que eu já nasci quase morrendo. Que eu nasci quando- no meu parto, a anestesia dela, ao invés de descer, subiu. Ela quase morre, foi uma Caraca. loucura. Eu digo para ela, mãe, eu já nasci quase morrendo. Tinha que nascer. Deus disse assim, vai. E ela batalhou e criou nós dois, os dois mais velhos. O meu pai seguiu com a vida e deixou os filhos para ela. Minha mãe, muito jovem, tinha 21 anos. Criou, deu tudo de bom e de melhor. Infância, normal, normal. Estudei em escola boa, tudo normal. Aí, adolescência. Tive uma adolescência bem rebelde, bem assim. Eu digo, mãe, a senhora foi muito guerreira, porque eu não teria tido paciência. E também normal, mas sai muito. Eu saía demais, me divertia muito, brinquei muito. E pronto. Aí, quando passou a fase da aborrecência, que aí eu mudei completamente, que eu realmente evoluí, foi quando eu descobri a ataxia, que aí foi outro passo. Como é que foi esse momento pra você? Porque você me disse que você estava com 17 anos, é isso? Bom, quando a gente, que assim, eu tenho e meu irmão mais velho também tem. Quando a gente começou a reparar, foi nele, né? Ele é mais velho, então os sintomas começaram nele. E a gente começou a ver nele com 18, em mim com 16. Tá. E a gente reparava muito nele. Em mim era muito pouco. Até que faz exame, ninguém sabia o que era. Até hoje, quando eu falo, ninguém conhece. Todo mundo pergunta o que é, o que eu tenho que explicar em médico. Eu chego nos médicos contando o que é. Até que com acho que uma semana antes do meu aniversário de 21, eu passei anos fazendo exame, tudo. Acho que com uma semana antes, eu me lembro exatamente que minha mãe mandou assim no WhatsApp um link e mandou: olha, provavelmente seja isso que você tenha. Quando eu olhei, meu mundo desabou. Porque não tinha estudo, o que se tinha era muito pouco. Só dizia assim: é uma doença degenerativa que vai desenvolvendo até atingir os órgãos e você tem que fazer fisioterapia o resto da vida. Imagina alguém ler isso. Eu disse: pronto, morri. É o atestado de morte. Aí eu sempre gostei de comemorar aniversário. Ave Maria, para mim é o melhor dia de todos. E era uma semana antes. Aí eu comentei com um amigo meu, a gente só chorava. Eu contei pra ele, eu chorava de um lado e ele de outro. Chorando, chorando, chorando. E ele disse: olha, o meu conselho é você pensar, avaliar e tá. Aí começou, Thaís, calma, Thaís, não é assim, não sei. Ok. Passou assim 2 dias. Na época,
eu tinha um namorado. Aí eu contei pra minha ex-sogra. Ela disse, filha, tem que fazer seu aniversário. Tem que fazer. Agora não é mais uma opção. Aí eu contei pra ela antes de contar pra ele. Aí contei pra ele. Ele foi assim, como é que eu posso dizer? Essencial pra tudo. Pra tudo. Ave Maria. E aí ela disse, tem que fazer. Fiz a festa de 21 anos. Foi aí que eu contei pra todo mundo no aniversário. Agradeci. E só que todo mundo já comentava que o andar é diferente. Que anda, parece que tá bêbado. Deixa eu ver. Aí as pessoas da família comentavam. Aí pronto, depois desse aniversário, que eu disse, rapaz, eu nasci com isso. Pronto. Claro que a gente espera uma cura, né? Isso é óbvio. Mas até então eu vou vivendo da melhor maneira. Sim. E como é que foi esse período para você, assim, onde realmente você... Porque você trouxe que isso te fez crescer bastante, né? Eu imagino que até no vídeo que você fez, você se emociona quando você traz essa questão e é interessante isso, né? Porque a gente precisa muitas vezes daquilo que parece a nossa fraqueza para entender e reconhecer a nossa força, mas isso exige uma questão que é muito desafiadora. Na segunda-feira eu conversei com o Adriel, que também é cadeirante, está tirando a cadeira de piloto dele e tal, e ele trouxe uma coisa tipo assim, olha, quando eu aceitei a minha condição, eu consegui me potencializar. E eu vejo assim, e você também como coach deve perceber isso, grande parte das vezes o que mais machuca as pessoas é a dificuldade de aceitar. Né? Mas como é que foi esse processo para você até o ponto que você passou, que tinha que passar, e aí você falou, tá bom, é isso, então eu vou construir a partir disso. Eita, porque foram várias etapas. Assim, eu tive uma base muito boa, que é minha mãe. Eu me lembro que uma vez eu sempre fui extremamente vaidosa. Ave Maria, eu ia no supermercado, ia de salto arrumada, e hoje em dia eu não uso mais. E eu me lembro que a primeira festa, eu sem salto, eu disse, poxa, mãe, todo mundo vai de salto, menos eu. Aí minha mãe disse, tá, mas quando for de manhã todo mundo descalça, tu vai estar de rasteira. Então, assim, uma coisa que era pra eu me vitimizar e me diminuir, a minha mãe foi lá e mostrou algo bom. Então, assim, eu sempre tive essa base boa, que eu nunca me coloquei no lugar de vítima. Eu nunca me senti inferior por isso, ou qualquer coisa do tipo. Sim. Então, essa base me consolidou muito, fez com que eu avaliasse, assim como hoje, de ver o que realmente como é que eu posso dizer? Ver o que realmente importa, o que realmente machuca. Eu hoje decidi, hoje há um tempo, né? Mas assim, eu decidi que isso é algo que não me machuca, não me, sabe, não me diminui, não. Quando eu converso com alguém sobre isso, eu nunca nem choro, nem me emociono. Quando eu fiz o vídeo, por quê? Quando eu ouvi, eu disse, caramba, eu mesma que estou dizendo tudo isso. Então, é a consciência que tem que bater. Mas sempre que eu comento, as pessoas dizem, vale, porque tudo é a maneira como conta. Eu conto para você que tem uma doença degenerativa sem cura. Pronto. Mas se eu contar chorando, me vitimizando, sofrendo, você fica, poxa, tadinha. E eu não me ponho nesse lugar. Então, Falei.
não é fácil quando eu vejo alguém nos grupos, que eu tenho grupos de ataxia, dizendo que incomoda, desistindo de faculdade. Eu entendo, certo? Mas eu não apoio, porque eu não posso desistir daquilo que é meu sonho. Não tem como. Sim. Bom, e aí não só você supera a si mesma, como aí depois de alguns anos você decide se formar coach e ajudar as pessoas. Como é que é essa relação de você conseguir pegar essa força toda da sua aprendizagem e transferir? Você acha que as pessoas se vitimizam muito, Thaís, antes de você me responder isso? Acho, acho que as pessoas romantizam o sofrimento, acham que hoje em dia as pessoas gostam de dizer que estão sofrendo, que te dá um exemplo. Eu jamais me vitimizei por ter ataxia, mas conheço pessoas que o mundo se acaba porque terminam um relacionamento. Aí eu vejo assim, caramba, tem pessoas como eu e tem pessoas com problema bem pior que o meu. O meu não é nada. Então, quando você começa a botar na balança, tem várias pessoas que precisam, às vezes, ouvir uma palavra sua, aí você sente mais vontade de ajudar. De novo, eu acho que as pessoas romantizam, gostam sim de dizer que sofrem, de dizer que estão, sei lá, enfim, coisas pequenas para, sei lá, às vezes eu acho que é carência, chamar atenção, enfim, eu já levei muito pro lado do humor, da brincadeira. Às vezes eu brinco comigo mesma. Tipo, uma vez eu tava saindo de uma boate, tem acho que 15 dias, e eu tava com uma amiga e ela tava num teor alcoólico bem comprometido. E eu, tranquila. O segurança começou a rir da minha cara, porque pensava que eu que tava bêbada. Tá. A minha amiga ficou com ódio, começou a brigar. Ela tem uma doença muito séria, que não sei o quê. Aí eu entrei no Uber, né? Eu disse, amiga, para com isso. É tranquilo. Então, assim, quando alguém diz, tu bebeu, tu tá bêbada, eu digo, tô embriagada. Tá. Aí Entendi todo mundo agora. diz, cara, tu leva na brincadeira. Levo. Porque quando alguém me pergunta, tá, e você tem alguma coisa? Ou quando eu, tipo assim, eu não chego e digo, oi, meu nome é Thaís, tenho ataxia. Mas, numa conversa, eu vou contando. E isso vai, não é, tipo assim, ter ataxia não é a referência de quem é a Thaís. A Thaís é uma pessoa como qualquer outra. Ela tem ataxia. Assim como tem pessoas que têm intolerância à lactose, assim como tem pessoas que têm N coisas, alergias, eu tenho ataxia. Então, é simples. Como eu te Sim. disse, eu torno que seja simples. Não é. Se você realmente pegar e ler o que é, não é. Mas eu faço que seja simples. É verdade, você passa uma leveza quando você fala sobre também. E isso eu acho que é fundamental, sabe? Porque é exatamente por isso que você conseguiu fazer disso sua força, algo que realmente você não se enfraquece com isso de forma alguma. Você até mostra para você mesmo que a sua superação ela é até maior, até mais forte. Isso passa a ser um exemplo, porque ó, eu tô na profissão de coach, de mentor, de treinador já há 10 anos. E aí eu concordo plenamente com você, porque às vezes a gente
percebe que as pessoas, sem perceber, muitas vezes, elas se vitimizam, elas se colocam muito abaixo dos problemas delas e vêm numa situação onde é como se, eu não posso fazer nada, e aí desanima, e aí desespera. Mas quando de repente a gente olha, não que não seja, porque, claro, a gente não está dentro de cada um para saber o que as pessoas sentem, mas a gente consegue perceber que muitas vezes, até por uma busca de atenção, até por, sei lá, por vários fatores, carências, como você trouxe, só que aí a pessoa ela começa a se minimizar em vez de aceitar essas condições e crescer, porque eu acho que tudo tem dois lados, né, Thaís? Se a gente não tem como usar de uma forma, bom, deixa eu tentar ver como que eu cresço com isso, como que eu Sim. consigo me desenvolver a partir disso, né? E como é que é para você hoje atuar ajudando as pessoas? Porque eu vi na tua página, tem várias mensagens positivas, parte de relacionamentos, parte de propósito. Como é que tudo isso influenciou ao ponto de você falar, não, eu não só consigo, tipo, estar bem comigo mesmo, mas eu também consigo levar isso para as pessoas de uma forma Passar profissionalmente. isso, né? Bom, é, a gente, quando vira coach, a gente é coach em todo canto, né? Dentro de casa, com a família, com os amigos, com todo mundo. E eu já tinha esse lado bem aflorado. Os meus amigos sempre vinham dizendo, cara, tu tem uma leveza em falar, em ver as coisas. Aí eu disse, não, precisa estudar sobre. Eu vou descobrir o coach. Me encantei com o que poderia mudar na minha vida, na vida das pessoas. Então, ter essa oportunidade de mudar a vida de alguém, eu acho fantástico. Porque às vezes o que é simples para mim é extraordinário para alguém. Então eu comecei a ver que às vezes a minha força ela podia ajudar mais pessoas que às vezes precisavam só de uma palavra, enfim, algo simples e que eu podia ajudar. E eu decidi justamente nisso porque eu comecei a ver a necessidade das pessoas que estavam perto de mim de ter justamente isso, esse amparo, esse apoio. Quando eu te falei que no vídeo me emocionou, porque às vezes é tão no automático, tipo assim, eu sou no automático, a minha força é automática, não é. É claro que a gente estuda, a gente se fortalece, mas é algo meu. Que quando eu me ouvi no vídeo, eu disse: caramba, eu sou uma mulher de tanta força. E às vezes a gente só se dá conta quando alguém constrói essa narrativa. É verdade. É verdade mesmo. Qual que você sente que foi o momento mais desafiador para você, Thaís? Eu acho que foi quando eu descobri. Como é que foi internamente isso? Ai, eu só chorava. Eu, como eu te falei, o que eu li foi uma sentença, né? Então, aquilo foi muito impactante. Mas eu acho que foi o pior momento. Pior, pior. Depois disso, aí eu lidei, entendi. Eu disse, é meu, o problema é meu, eu peguei pra mim. Peguei não. Nasci e vim com ele, né? Realmente tornei com que ele fosse meu e pronto, desde aí, normal. Nunca me Hum, pediu de nada, 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 nada. Pelo contrário, me deu mais força, menos medo. Eu, são pouquíssimas coisas que me fazem ter medo. que legal. Eu ia até te perguntar isso, como é que foi para você no processo de autoconhecimento? O que que você conheceu de si mesmo a partir dessas adversidades que você superou?
eu descobri que eu tenho paciência, que era uma coisa que eu dizia que eu não tinha. Eu descobri a leveza de rir, de brincar, de descobrir que não tenho medo. Medo zero. Medo não existe. E foi tanta coisa, tanta evolução. Descobri a ter mais amor pelo próximo, ter mais compaixão, olhar de uma maneira diferente, com mais cuidado, com mais atenção. Tirar o deboche, que hoje em dia as pessoas acham que o deboche é legal, é engraçado. Não é. Deboche, ele não, ele não é engraçado, porque quando você está debochando, você está falando da fraqueza de alguém. E não é legal. Sim. Então, a partir desse momento, não se torna mais algo engraçado. A partir do momento que fere alguém. Descobri. Ixi, foi uma mudança, assim, 360. Não, imagino mesmo, por isso que bate essa curiosidade, porque ao mesmo tempo que eu imagino que você teve um impacto inicial, aí isso traz para você uma imersão em você, para lidar com todos esses sentimentos, para ver aquilo que está machucando, aquilo que não está, e precisa de uma força interna para não se entregar para esses sentimentos, porque a tentação de se entregar é muito fácil, né? Então, é como se fosse alguma coisa que vibra ali, porque se você observar, se a gente olhar por uma análise mais racional, você é a Hum. pessoa que, de certa forma, era a que mais poderia, entre aspas, exigir toda essa atenção e essa compreensão, mas conseguiu transformar isso para doar essa atenção e essa compreensão. Então, isso aqui que é uma coisa interessante. Tem um documentário no YouTube, não sei se você já assistiu, acho que você vai gostar, chama-se O Efeito Sombra 2. Não. No, ele trabalha com a questão de polaridade, que todos nós temos a luz e temos a sombra. E quanto mais a gente aceita as duas partes, mais a gente é íntegro. Não no sentido da sombra ser um mal, mas ela ser a ausência de luz. Então, quando você conecta essas duas partes, você desperta uma força interior. E o que ele diz lá? Todos nós temos uma receita divina. É como se, partindo por essa perspectiva, tudo aquilo que a gente foi vivendo na nossa vida foi preparando a gente para esse momento. Só que aquilo que a gente não compreende muitas vezes por não aceitar é o que continua machucando. Então, esse movimento que você fez, ele é um movimento muito interessante, porque eu imagino quanto isso empodera os seus processos de coach e os seus atendimentos. É porque, fala sério, se o seu coach olhar para você e começar a se lamentar, fala sério, né, bem? Dá vontade de dizer, tá reclamando de quê? Mas Hum. é, é, é uma coisa que eu até não comento, né? As pessoas que sabiam da ataxia era quem tinha convívio comigo, quem fazia parte do meu ciclo, mas a- quando eu fiz, todo mundo disse: Meu Deus, tu tem muita coragem de assumir. Aí eu fiquei, mas como assim? Coragem. Eu sou assim. Tipo assim, o que para as pessoas era algo extraordinário, para mim é comum, porque coragem eu tenho todos os dias que eu me levanto da cama. Então, um vídeo não era, para mim, não é sinônimo da coragem. Mas é legal que as pessoas viram como um ato de coragem, mas não só esse ato. Tem vários outros. Sim, acho que talvez aceitação sim, coragem realmente concordo com você, né? Mas até tá certo, porque a gente precisa ter muita coragem para aceitar que a gente é. Muita, muita. E grande parte das vezes, ó, que nesse tempo atendendo, trabalhando com pessoas, as que mais têm problemas são aquelas que menos têm coragem de se aceitar, de olhar para dentro, de ver as carências, de ver. Cara, a gente é humano, né? Tem um hipnólogo chamado Milton Erickson, ele fala assim: somos perfeitamente imperfeitos. Né? Quem que não tem sua sombra? Quem que não tem seus defeitos? Mas eu acho que a partir do momento que a gente para de se comparar e começa a se definir por um eu mais profundo, porque olha quanta coisa que você emana, é como você mesma disse, a taxia é só uma parte que você, ela não representa seu todo.
Exatamente. Ela não me define. Às vezes, quando eu tô brincando, eu falo, alguém falando alguma coisa, aí eu brinco, né? De, eu tenho uma amiga, aí eu sempre digo, mulher, não arranja confusão. Se tu brigar, eu não posso nem correr, eu vou ter que apanhar aqui. É motivo de gargalhada para todo mundo. Por quê? É um ponto fraco meu, mas que eu não me vitimizo naquilo. Eu mesma brinco. Então, quando alguém brinca sobre a minha pessoa, não me incomoda, porque não é uma fraqueza minha. Sim. Cara, isso é muito incrível. Quando você começou a estudar para formação de coach, qual foi os termos ou as matérias que você mais sentiu que te ajudaram? Porque isso gera muito autoconhecimento, né? Como É, que é a sua relação com o autoconhecimento? bom, quando eu fui na infância, né? E eu comecei a estudar sobre o que o comportamento do meu pai poderia interferir no meu comportamento de hoje. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, ver que afeta, e eu comecei a entender que afetava mesmo o autoconhecimento. Para mim, ele é fantástico. Só que, como eu te falei, eu tenho uma base assim essencial. Acho que se as pessoas tivessem a mãe que eu tenho, seria bem mais fácil. Gente, quando eu vejo as mães contando disso, dá vontade de dizer, mãe, vai lá, conversa com ela, explica, conta como é. E quando eu comecei no autoconhecimento, minha mãe já estava mais à frente, que ela sempre gostou de entender como é que funciona. E eu comecei realmente a valorizar as pequenas coisas que ela fazia. E comecei a entender que eu tinha que levar aquilo para mim, que era o quê? Filha, não se vitimiza. Não se vitimiza. Pronto, a primeira coisa. Quando eu entendi no autoconhecimento que eu precisava entender quem é a Thaís. Pronto. A táxi é só uma coisa, esquece isso. Agora vamos lá, vamos estudar, vamos conhecer quem é ela. Sim. Quando eu comecei nessa jornada do autoconhecimento, eu descobri coisas fantásticas, assim, que eu jamais esperei, né, que eu encontrasse tudo isso. Compartilha um pouquinho com a gente aí. Fiquei curioso aqui. Bom, comecei, porque assim, vamos lá, eu vou abreviar, mas eu vou contar um pouquinho de tudo. Tá. Eu tive um relacionamento de 4 anos. Maravilhoso. Eu, assim, até hoje, ele para mim é uma pessoa ótima. Só que quando eu tava com 3 anos e pouco, eu já entendi que não era para mim. Não era que eu tinha que terminar. E fui trabalhando isso, terminei. Quando eu terminei, para todo mundo foi do nada, porque, como eu disse, era um relacionamento maravilhoso, mas tinha seus defeitos como qualquer outro. Acho que eu cheguei a fazer 1 ano e meio, ou foi 1 ano, de terapia, Caramba. para entender por que eu tinha terminado com uma pessoa tão fantástica. Entendi. E quando eu fazia terapia, você se conhece ainda mais.
Foi aí que eu Sim. comecei a me conhecer. Foi aí que eu comecei a entender que eu tinha mais força. Foi aí eu já tinha descoberto a ataxia, poderia continuar com a pessoa por comodismo, mas não. Escolhi ser feliz. Não estava feliz, escolhi ser feliz sozinha, com alguém, enfim. E pronto, depois que eu comecei a terapia, que eu comecei a me conhecer, foi quando eu assistia vídeo de análise comportamental, que eu sou analista comportamental. Eu começava a ver coisas que todo mundo dizia, mas o que tem a ver? Por que tu gosta? E foi uma coisa que começou a me fascinar. E eu sentia que o autoconhecimento, ele vinha para mim mais potencializado que para as outras pessoas. Porque além de eu transmitir a força, eu tinha que entender que eu precisava de bastante força. Sim. Isso que você falou é Então, interessante. Pode é. continuar. Não, Não, é então, interessante. foi basicamente isso. Bem resumidamente. Porque esse processo de autoconhecimento, eu digo assim, um dos focos aqui desse canal de podcast é autoconhecimento, sobre várias vertentes, tá? Semana passada a gente teve muita gente falando de física quântica, de energia, de lei da atração. As próximas semanas a gente vai ter líderes falando de liderança humanitária, e histórias de superação e pessoas que estão nessa empreitada. Porque eu acho que quando a gente entra nesse processo do autoconhecimento, que é onde conecta com o que você falou, você sente que parece que aquilo tem um impacto diferente para você. Eu acho que isso tem muito a ver com o seu momento, sabe? Porque você começa a absorver alguns conteúdos, mas internamente você já está trabalhando aquilo de uma forma que começa a te trazer muitos insights, né? Você provavelmente teve esse sentimento várias vezes, que é como se desse uma expandida na mente, você fala, caramba, entendi isso aqui, putz, isso é isso. E isso é um processo, cara, ele dá um êxtase maravilhoso, e não tem como você sair do processo, né? É diferente de quando, de repente, a pessoa ela vai lá, ela lê um livro, ou ela assiste um filme, um documentário, mas não tem aquela internalização, né? Não tem aquela coisa de identificação com isso. Isso é transformador demais. Eu acho que, acredito que até por conta disso também você potencializou isso através do coach, né? Agora você falou, sua mãe, ela também é coach ou ela foi para essa área só para realmente também descobrir a si mesma e movimentar? Porque é uma família de coach aí, Não. né? Eu- Minha mãe não é coach, mas você conversa com ela, é quase. Ela estuda muito, ela lê muito. Minha mãe, todo livro que eu leio, ela vem antes. Ei, lê esse aqui. Antes de eu começar, ela já tinha um arsenal de livros. É fantástico. Você conversa com ela, ela tá um passo à frente. Que legal. Pô, que legal, hein? Fala sério, Isso ter mãe coach, tudo de bom, hein? faz uma diferença. Faz, né? Com certeza, até pela conexão e eu acho que acaba criando uma esfera muito bacana, um clima muito legal, né? Porque você consegue conversar, cara, bacana isso, acredite. Bom, você deve conhecer pessoas que passam por isso, né? Normalmente a pessoa que vai e começa nessa jornada de autoconhecimento, no início ela se sente meio ET, assim, porque ela começa a ver É, umas coisas meio diferentes, ela começa a ter outras percepções e de repente você, nesse movimento, ter sua mãe para trocar uma ideia com ela, caraca, que pessoa melhor? é Fala sério, hein? bacana. É muito bom. Você se considera uma pessoa abençoada, Thaís? Demais. Legal. Demais. Acho que não é preferida de Deus, mas eu acho que Deus olha com carinho aqueles que respeitam a Ele, aqueles que seguem o que Ele diz, né? De ajudar o Sim, próximo, de, sei lá, ter amor na fala. Então, eu acho que Deus olha com carinho. É uma coisa que eu sempre comento, que eu tenho ajuda em todo canto que você imaginar.
Eu tenho uma loja de roupa e a loja da fábrica é dentro de um shoppingzinho, Que legal. de várias lojas. Sempre que eu saio da loja com a sacola com 3 pés de roupa, nada. Aí vem um senhorzinho, pega a sacola e diz: Minha filha, eu levo pra você, que trabalha no shopping. Eu acho aquilo fantástico. Em todo lugar que eu ando, eu encontro pessoas que sempre ajudam. Que legal, Eu Thaís. acho que é Deus devolvendo assim. Não, peraí, que ela faz pelos outros, tem que voltar um pouquinho para ela. Eu acredito piamente nisso. Isso é energia muito tranquila, sabe? Literalmente, se você não tivesse expressado todo esse movimento, meu, você tem uma energia muito leve, muito de boa, assim. Quem olha pra você assim, paradinha aqui, me olhando, fala, essa menina tem uma vida boa pra caramba, deve ser uma playboyzinha, tá de boa, coach, empreendedora. É só maravilha na vida dessa pessoa É, maravilhosa. Mas não é só pela aparência, é pelo que você emana, pelo que você transmite. E como é que você pensa agora? Quais que são os planos futuros? Você traz muita essa questão de propósito, conectou com o teu, qual que é o teu propósito? O que que você sente que é daqui para frente a construção, Thaís? bom, eu tenho alguns planos de levar mais para as pessoas essa motivação, né? Eu acho que o que eu sei, que eu tenho, ele pode ajudar mais pessoas. Então, eu já tenho isso em mente. Realmente era uma coisa que eu já tinha aceitado, que eu tinha, mas eu não expandi isso para minha rede social, por exemplo. Não, Sim. meu ciclo de amizades é bem extenso. Quem conhece sabe. Quem me vê, assim, 2 vezes eu comento numa boa. Mas eu sentia essa necessidade de contar na minha rede social, né? Hoje já me libertei disso, então eu acho que eu tenho um papel muito importante de passar para as pessoas justamente essa força. Então, assim, eu tenho planos, ainda não idealizei bem como seja, mas eu acho que Deus vai revelar aí como é que vai ser. Com certeza, caminhando que se faz o caminho. Eu acho que, na verdade, a gente está aqui conversando, talvez já é parte disso, né? Sim, Porque você foi abrindo essas possibilidades. Eu acho que foi muito poderoso quando você colocou o vídeo, porque mesmo muitas pessoas vendo como coragem, tudo bem, porque é uma inspiração muito boa. E eu volto, tenho falado com você muito essa questão de aceitação, porque para mim isso é fundamental para a gente conseguir evoluir. Não tem como. Eu não posso me comparar com outra pessoa ou me colocar em outro ponto. Eu preciso começar de onde eu tô. Eu preciso começar sendo eu mesmo, né? Porque a partir disso eu consigo ver o que que é real e até onde que eu consigo chegar. E a competição, entre aspas, é com a gente mesmo, né? É poder sim. ser melhor do que ontem, é poder usar os erros para gerar acertos. E eu acho que você descobriu uma coisa também que eu descobri lá atrás. Se a gente faz esse movimento, isso não quer dizer nem de longe que a gente é perfeito, mas se a gente desenvolve essa habilidade, qualquer pessoa pode desenvolver. Mas foi isso que na época me trouxe ao coach também. Esse processo começou a acontecer por inúmeras questões. Eu falei, caramba, tipo, eu tô mudando várias coisas de pensar, tipo, os relacionamentos estão um pouco mais tranquilos, não tem tanto ciúme, já tem mais segurança, mais tranquilidade, a carreira vai desenvolvendo porque você vai se valorizando, né? E aí, de repente, você olha e fala, cara, tá mudando uma série de coisas, e na verdade eu tô percebendo que o que tá mudando é só a minha forma de perceber. É Mas percepção. qualquer pessoa pode fazer isso desde que ela esteja pronta, né? Sim. E quando uma vez, assim que eu comecei no coach, um amigo meu me questionou. Disse, eu não. Como foi? Que disse? Eu não apoio, eu acho besteira, porque tudo isso aí eu sei. Eu disse, ótimo. E você tem um case de sucesso maravilhoso, mas nem todo mundo
tem essa percepção. Então, assim, é como eu falei, o básico para mim pode ser extraordinário para alguém. Sim. Eu acho que o coach ele veio justamente para explicar algumas coisas que eu fazia, que eu sentia, que eu pensava, e me ensinou realmente também a pensar de outro jeito, a entender de outra maneira. Isso que você está trazendo é muito interessante, inclusive para vocês que estão acompanhando aqui com a gente, sejam bem-vindos, porque a gente teve uma onda muito complicada, né, acerca da relação da profissão coach há um tempo atrás e tal. Só que aqui, grande parte das pessoas que eu tenho entrevistado, que eu tenho conversado, são pessoas que são profissionais, seja coach, seja psicólogos. E quando a gente começa a conversar, você percebe que aquilo vem do coração, aquilo não é uma coisa que, tipo, de repente a pessoa falou, olha, um curso, vamos lá fazer para ganhar dinheiro. Não, tem uma identificação interna, tem algo que você fala, caramba, eu estou gerando uma coisa interna, e se eu de repente me especializar, eu consigo entender com ferramentas como transferir isso, porque essa transferência, ela é muitas vezes desafiadora, né? Exatamente. O propósito, ele tem que ser ajudar pessoas e não ganhar dinheiro. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu tomo remédio para dormir, eu tomo Rivotril. Eu disse: caramba, eu posso te ajudar? Pode mesmo? Aí eu disse: posso. Se você acreditar no meu trabalho, eu não posso trabalhar com alguém que fique me desafiando. Eu preciso trabalhar com alguém que acredite que eu sou capaz. Aí ele, eu quero. Não sei. Aí depois ele disse, mas será? Aí eu disse, não. Vamos fazer assim. No dia que você acreditar que a gente pode, a gente conversa. Mas até então, eu não vou, porque assim, a lei da atração, a mente da gente. Tudo que a gente acredita vem pra gente. Então, se eu acredito que eu posso deixar de tomar medicamento para dormir, eu posso e eu vou. Mas se eu acredito que eu sou dependente daquilo, eu não vou conseguir deixar. Porque é o meu pensamento. Sim. Eu concordo também. Eu acredito assim que às vezes depende da pessoa ter um processo, porque tudo isso sempre é muito relativo, né? Às vezes você vai vendo assim que a gente até conversamos sobre isso na semana que a gente teve a semana do mais da espiritualidade, da energia, porque tudo tem um processo de efeito que vai somatizando, né? É claro que eu entendo que quando você fala, tipo, deixar de tomar o remédio, não é obviamente que a pessoa, tipo, ela começa o atendimento com você e hoje ela já não toma, não é isso. Mas ela Isso. começa a se potencializar para que ela comece a gerar movimentos por ela mesma e É um comece a construir uma processo. base, né? Porque aqui, sabe, Thaís, aconteceu muitas vezes de algumas pessoas, tipo, que acabavam usando o termo de coach, começarem a intervir em processos sem entender esse movimento. Sim. Porque, é claro, tudo sempre é uma situação onde você já identificou isso, com certeza, atuando com pessoas. Quando uma pessoa ela procura um coach, ou até mesmo um psicólogo, né, uma terapia, existem diferenças. O coach é aquela pessoa que assim, você está bem na tua vida, você está fluindo, só que, meu, você está sentindo que tem uma coisa que não está dando certo. Você não sabe como contornar aquele caminho, você não sabe o que desenvolver, mas a vontade de mudar, ela existe. E aí você vai procura um coach, um mentor, que vai te dar uma força, que vai te colocar ferramentas, que vai te mostrar caminhos. Grande parte das pessoas na minha carreira que me procuravam para coach, na verdade, elas precisavam de terapia. E qual era o perfil dessa pessoa? É aquela pessoa que ela tem um desejo de mudança, mas ela não consegue fazer com que esse desejo se transforme numa ação. E aí era um processo que você tem que ir, só que como você trouxe, se a pessoa não tiver a vontade, esquece. Ela literalmente anula todo o conteúdo que a gente passa, porque para nós é muito importante essa questão, né, Thaís, de da pessoa estar ali aberta, porque o resultado da pessoa é o nosso resultado. Não dá para dizer que eu sou bom se a pessoa não tem resultado. Sim. E não dá para ter resultado se a gente não tiver um vínculo de comprometimento, um vínculo de realmente, bom, eu vou dar o meu melhor aqui, eu dou o meu melhor aqui, o nosso melhor junto expande o resultado. Só que eu fiquei muito curioso, porque você trouxe a questão de lei da atração e tudo.
Vou fazer uma pergunta filosófica aqui para você agora. O que você acredita sobre a vida? Eita! Momento filosofia com Thaís Mendonça. Muito filosofia. Eu acredito que a vida é essa. É você amar as pessoas, é você viver com leveza, é você ajudar as pessoas, é ser feliz, é brincar, enfim, coisas Que legal, básicas. que legal. Eu quero, tipo, antes da gente fazer o nosso encerramento, a gente tem um momento do coração aqui no livecast. O momento do coração é um momento onde a gente para um pouquinho, fecha os olhos, Uhum. respira fundo. Pra você que está assistindo aí, fica à vontade. Se quiser conectar com a gente também, calmamente, de repente você está no dia corrido, aproveita um pouquinho, vai. Relaxa aí, se conecta com você, porque é tão bom a gente conectar com esse momento presente, né? Respira fundo, sente teu corpo, sente esse momento. Thaís, olhando assim, sentindo e conectando com a sua história, com tudo que você foi vivendo, com os desafios que você superou, com tudo aquilo de bom que você aprendeu com isso. Tranquila no seu tempo e no seu momento, eu queria que você expressasse para a gente uma mensagem direto do seu coração. Algo que a gente possa entregar com todo amor para as pessoas que estão conectando com a gente, que estão aqui nos acompanhando. No seu tempo, no seu momento. Bom, para as pessoas não não deixarem de acreditar no propósito, no que Deus tem na vida delas e não deixar qualquer dificuldade abalar ou entristecer nenhum deles, porque a partir do momento que a gente baixa a cabeça e decreta vitória para a derrota, a gente se enfraquece ainda mais. Uau, muito bom esse termo. Não vamos decretar a vitória para a derrota. Não vamos abaixar a cabeça. É isso, com Exato. toda a simplicidade que você nos trouxe, acho que você deixa, acho não, você deixa pra gente uma mensagem nesse livecast de hoje de muita determinação, de muita crença em si, de muita aceitação, sabe? Eu digo pra você aqui desse outro lado que, cara, o teu propósito é muito grande. Você tá só no começo de uma centelha de algo assim que vai ajudar muitas pessoas, que vai modificar muitas vidas e como causa e efeito, vai transformar a vida dessas pessoas, reverberando para a tua vida também cada vez mais bênçãos. Você é uma menina inteligentíssima, você é linda. Você, até falei para você, mas falou, não tem foto boa. Falei, bem, para você mandar uma foto ruim, você tem que se esforçar demais. Entendeu? Meu, continua brilhando, viu, Thaís? Obrigado por você ter aceito o Obrigada. convite de participar aqui com a gente, tá? E olha, seja sempre muito bem-vinda, viu, querida? Obrigada pelo convite, pelo espaço e por escutar um pouquinho, por pegar um pouco da causa e da importância. Muito obrigada. Fiquei muito Agradeço você. feliz. Agradeço a todos vocês que estiveram com a gente aqui até o final dessa live. Sejam bem-vindos ao livecast. Se você não segue a Thaís, siga a Thaís também. Eu vou deixar na Você descrição do também. live. E Todo gratidão, mundo viu, tem que Thaís? seguir. Obrigada. É isso aí. Fica com Deus, minha querida. Tenha uma boa tarde. Um Boa grande abraço a tarde. todos vocês. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau, Até. Thaís. Tchau. Obrigado, pessoal.